torço pelo Flamengo e sou um homem muito acostumado, até mesmo pelo que eu faço na vida, com a dissidência. Tenho em casa, como a pessoa mais próxima, a minha mulher, uma fluminense. E nem por isso deixamos de nos entender, né? Claro que quando o time da preferência dela não está jogando, ela torce pelo Flamengo, porque a família, os filhos, o neto, não sei a neta, porque está com 9 meses, é filha de um vascaíno, né? Torcem também pelo Flamengo. Sou canceriano e sou voltado, portanto, à família, mas eu realmente percebo isso como algo inerente à própria pessoa, não tendo uma ligação maior com o espaço de tempo em que nasceu, né? Agora vivo intensamente para a minha família e para o direito em si, para a profissão abraçada. E para mim, a arte de julgar é muito prazerosa, o que confirma as palavras de Confúcio, segundo as quais a pessoa deve eleger algo que dê prazer para não trabalhar um dia sequer. Meu pai sempre me imaginou um engenheiro e me tinha para tocar a imobiliária da família. A certa altura da minha vida, eu sofri um acidente muito sério e aí parei de estudar durante 2, 3 anos, fui para uma fazenda da família, lidando com a natureza, o que é muito bom, não deixa de ser muito bom. E quando retornei aos estudos, retornei já com a cabeça centrada no direito. Prestei o vestibular para Nacional de Direito, e não me imaginava nos bancos da faculdade um juiz, muito menos um juiz integrando tribunais superiores, integrando o próprio Supremo. Continuo cuidando muito da formação humanística, porque penso que o julgador necessita sempre do fortalecimento dessa formação. E me considero, depois de 34 anos julgando em colegiado, me considero um vocacionado para essa arte gratificante, que é a arte de servir aos semelhantes, julgando-os e julgando os conflitos de interesse que envolvem esses semelhantes. Atuo com a mais absoluta pureza d'alma e somente me curvo à ciência e consciência possuídas. Claro que sou humano, posso cometer equívocos, quer na arte de proceder, quer na arte de julgar, mas sempre o faço de acordo com a compreensão que formo da controvérsia. Busco implementar a almejada justiça, compreendendo inclusive a angústia dos envolvidos no processo e também a angústia na busca dessa justiça dos representantes processuais, os advogados das partes envolvidas no processo. E processo, para mim, eu digo sempre, né? Não tem capa. Processo tem unicamente conteúdo. E pouco importa a repercussão do meu voto em si. Ele será dado para tornar prevalecente o nosso direito. Os advogados são indispensáveis à administração da justiça. E o respeito presente à relação entre magistrados e advogados não é fruto do distanciamento. Ao contrário, é preciso haver uma interlocução entre esses atores do processo
cada qual atuando na sua seara no campo que lhe é reservado pelo arcabouço normativo. Recebo os advogados e recebo os advogados de forma aberta, sem receio, porque se eu tivesse esse receio, teria que deixar a capa de julgador de ser cooptado. E eu até brinco que aquele que tem receio de picada de mosquito é porque já foi mordido por cobra. O colegiado é um órgão interessantíssimo. O que nós temos no colegiado? Um somatório de forças distintas. Evidentemente, aqueles que têm assento no colegiado, eles não estão compelidos a acompanhar de forma cega, sem uma reflexão maior, o relator no voto proferido. Eu digo que os integrantes, eles têm qualidades e defeitos e que nós nos completamos mutuamente. O que é importante no colegiado? Formar na corrente majoritária a resposta desenganadamente negativa. Importante é atuar-se a partir do espírito possuído, a partir da formação técnica, da formação humanística e, acima de tudo, com pureza d'alma, visando o melhor em termos de aperfeiçoamento, em termos de decisão, considerado conflito de interesses. A divergência no colegiado é salutar. E se eu pudesse dar peso a pronunciamentos, daria um peso a um pronunciamento por maioria de votos maior do que a um pronunciamento unânime. Quantas e quantas vezes você fica como julgador isolado e a semente plantada frutifica posteriormente e há uma modificação da jurisprudência? Os casos, eles se repetem nesse sentido. Eu, em 1976, quando eu estava no Ministério Público do Trabalho, eu comecei a perceber um som específico. Procurei um otorrino e ele me questionou se eu trabalhava em um ambiente com barulho constante. Eu respondi que não, mas depois me lembrei que fazia os meus pareceres numa máquina, que naquele tempo não era elétrica sequer, Hamilton, né? Semi-portátil, e ela era de ferro. Aí percebemos esse barulho e ele me aconselhou, ao invés de, no caso, datilografar os pareceres, e eu já fui um bom datilógrafo, ele me aconselhou a escrever, a atuar de forma manuscrita. Mas não sei como surgiu a ideia da gravação e me adaptei desde cedo a essa gravação. Claro que quando você estuda um processo, começa a elaborar um voto, você não pode estar retroagindo para ver o que você gravou. É como se fosse o próprio processo, uma marcha para adiante. E, para mim, isso é da maior importância. E eu passei a ter, né, no Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral, as criaturas que são do gênero feminino que mais me ouvem na vida, porque degravam o que eu coloco nas fitas. Eu costumo sempre aconselhar, né, os estudantes do direito a terem à mão um romance, um clássico. Por que um romance, um clássico? Porque, de início, o direito rege a vida em sociedade. Ele é responsável pela paz social. Segundo, nos romances, nós temos conflitos. E, como pessoas humanas, adotamos, em relação a esses conflitos, adotamos uma posição. E isso aguça a nossa sensibilidade. Agora, não me atrevo a nomear os livros que influenciaram a minha formação. Hoje estou, pela terceira vez,
no Tribunal Superior Eleitoral. E alguns renunciam, alguns não aceitam, mesmo no Supremo, vir para o eleitoral, e comigo ocorreu justamente o contrário. Sempre disse presente na convocação do meu tribunal para servir nesse ramo do judiciário tão importante em termos de Estado de Direito, em termos de democracia, que é o ramo eleitoral. O que nós almejamos? Nós almejamos a conscientização em si dos eleitores quanto à importância do voto. A sociedade, ela não é vítima, ela é autora das escolhas deficientes dos representantes. É importante que o eleitor compreenda que o voto tem um peso muito específico, é um único voto, mas ele se soma a tantos outros e resulta nessa mesma escolha. O Tribunal Superior Eleitoral, ele coordena nesse Brasil continental as eleições, mas nós contamos com os regionais, com os servidores dedicadíssimos a essa função e, acima de tudo, com os cidadãos em geral, que são convocados para as sessões eleitorais. Isso revela a boa índole do povo brasileiro e que, quando convocado e estimulado, ele realmente responde às exigências nacionais e presta o melhor serviço. Nós não poderíamos imaginar uma infraestrutura em termos de cargos públicos para a realização dessas eleições. Por isso é que nós convocamos aqueles que, a um só tempo, serão mesários e também eleitores. E a atuação, ela se verifica com a maior seriedade possível. Mantenho um hobby da época juvenil, que é uma moto. Eu dou umas voltas em Brasília de 15 em 15 dias, já que não há tempo para sair e desfrutar um pouco mais desse lazer, apenas para queimar a gasolina do carburador e recarregar a bateria. Com isso, eu recarrego também as minhas próprias baterias. Eu me sinto, não um juiz de um tribunal superior, não um juiz da Suprema Corte brasileira, mas me sinto, acima de tudo, e nada gratifica mais do que isso, um servidor dos meus semelhantes. Desde os 49 anos de idade, eu tenho tempo para aposentadoria no serviço público, porque iniciei muito cedo, mas não me vejo saindo antes da 1ª hora. Eu vou aguardar, se tiver saúde para isso, e espero que tenha saúde para isso, que a genética me ajude e que o Todo-Poderoso me esqueça aqui, porque eu gosto muito dessa vida, esperarei, só sairei com um cartão vermelho. Ministro Marco Aurélio, em 23 anos de Supremo,
na sua terceira passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo 2 delas como presidente, Vossa Excelência pode ser considerado um espectador privilegiado de um país em transformação. Dentre as transformações experimentadas pelo país, certamente a urna eletrônica merece destaque. Qual é a opinião de Vossa Excelência sobre esse tema? Ele pode ser considerado, num país que experimenta muitas vicissitudes, como extravagância ou como um modelo de vanguarda em que não será possível retrocessos? Tivemos algo do qual não temos a menor saudade. E o sistema de cédulas, com o manuseio das cédulas pelo homem, com a cantada do voto, né, por um mesário, por um apurador das eleições, a interpretação do voto, do que é assinalado pelo eleitor, e lançamento desses votos em um mapa. As distorções que ocorriam eram muitas. E a partir dessa ideia, que não foi minha, foi do meu antecessor, ministro Carlos Veloso, nós chegamos ao sistema eletrônico de voto. Eu diria que fui não assim o idealizador do sistema eletrônico, mas o marechal de campo. E implementei esse sistema quando ele tinha realmente algumas implicações e apuramos as eleições, inclusive em tempo recorde. Qual é o aspecto mais valioso do sistema? A preservação da vontade do eleitor. O voto dado é o voto contado. O voto dado é o voto realmente apurado, é o voto lançado, é o voto que implica a escolha dos representantes. Ainda acerca dessas inovações tecnológicas que geram um impacto muito grande no processo eleitoral, nós poderíamos falar um pouco da TV Justiça e da exposição das entranhas do judiciário perante a opinião pública, que, via de regra, é quem confere legitimidade a toda a atuação estatal, já que todo poder emana do povo. Há uma máxima que revela que o que tem que dar certo, realmente dá certo. A TV Justiça foi um sonho e, posteriormente, uma ousadia. Lembro-me bem que, quando idealizada, eu procurei o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e ele disse que não havia possibilidade de criarmos a TV Justiça como um órgão independente e que eu deveria pegar uma carona, como que em uma TV pública já existente. Eu insisti que nós precisávamos, no judiciário, na comunidade jurídica como um grande todo, precisávamos de nosso canal. Eu diria aí, num jargão futebolístico, que acabei batendo corne e correndo para cabecear a gol. Não é a TV do Judiciário, mas sim a TV da Justiça. Nome e fantasia. A abrangência, portanto, dos trabalhos que nós teremos a veicular e que veicular mediante a nossa TV. E a TV Justiça é um movimento irreversível, ela impacta na vida do cidadão. Nós aproximamos o judiciário da sociedade brasileira. Nós passamos, mediante a TV Justiça, como uma grade essencialmente democrática, em que todos os segmentos do direito atuam, nós passamos a atuar de forma pedagógica, já que o direito rege a vida em sociedade. Até 1997, nós tínhamos uma legislação eleitoral muito cambiante. A partir da vinda à baila dessa Lei 9.504, houve a estabilização dos parâmetros democráticos do processo eleitoral. Depois disso, foram introduzidas muitas inovações na legislação eleitoral ditadas pela iniciativa popular. É como se houvesse o despertar da democracia direta. Vossa Excelência entende que, diante dessas modificações havidas no quadro eleitoral, já não é hora da Justiça Eleitoral tutelar menos a vontade do eleitor?
Seria o desejável, mas não corresponde à realidade. Infelizmente, no Brasil, não são muitas as pessoas que observam a ordem jurídica em vigor, principalmente quando essas pessoas partem para uma disputa que é norteada pelas emoções. E aí a tendência é deixar de lado a norma de regência e buscar-se a todo custo o êxito na disputa eleitoral. Vossa Excelência entende esse modelo como pronto e acabado de composição da Justiça Eleitoral, notadamente do Tribunal Superior Eleitoral, porque no âmbito dos tribunais regionais eleitorais há uma crítica relativamente frequente no sentido de que um órgão da Justiça Federal, como é o Tribunal Regional Eleitoral, teria de 7 membros, 6 oriundos da Justiça Estadual e apenas um oriundo ou de Tribunal Regional Federal ou juiz federal de primeira instância. Não é raro, inclusive, o juiz federal aparecer como voto vencido em processos que sobem ao descortino do Tribunal Superior Eleitoral. Vossa Excelência acha que esse modelo é um modelo perfeito? Seria possível aprimorar no âmbito dos TRS para haver menos influência política sobre as decisões da Corte? Ou isso é um conto da carochinha? Há um descompasso flagrante, porque a justiça em si eleitoral ela é uma justiça, como ressaltado por você, Tarcísio, uma justiça federal. E é inexplicável, por exemplo, que havendo na primeira instância juiz eleitoral, atue o juiz de direito que é estadual, aplicando a legislação eleitoral. Mas a matéria foi colocada pelas associações dos magistrados federais, foi submetida em sessão administrativa ao tribunal e, como se mostrou algo muito novo e que implicaria uma mudança substancial, somente houve um voto a favor dessa participação maior dos juízes federais, que foi o meu voto. Agora, tenho certeza, e o meu otimismo é muito grande, que a semente ficou plantada e ela vai frutificar. Relativamente ao Tribunal Superior Eleitoral e a sua composição, é possível divisar que num futuro, a médio ou a longo prazo, o Supremo se interesse menos por participar da composição do TSE? Haveria uma tutela excessiva justificada por algum verniz histórico para a participação de 3 membros do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral? É possível dizer, hoje em dia, até mesmo porque o recurso especial eleitoral veicula matéria constitucional, que o TSE é um posto avançado do Supremo Tribunal Federal? Eu só posso atribuir essa participação à necessidade de conferir uma envergadura maior no início à Justiça Eleitoral. O Supremo, como órgão de cúpula, tendo a última palavra sobre o direito em geral, ele não deveria, os integrantes não deveriam participar de qualquer outro órgão. É sabido que quem julga em uma ou outra instância, não pode posteriormente atuar havendo recurso para órgão diverso, não pode atuar nesse órgão diverso. Mas se levássemos às últimas consequências, a esse enfoque, nós teríamos a exclusão em um colegiado de 11, que é o colegiado do Supremo, a exclusão de 3 integrantes. Podemos avançar nesse campo e, quem sabe, até mesmo para ter-se uma justiça com integrantes permanentes e exclusivos dessa mesma justiça. Seria o desejável até em termos de estabilidade da jurisprudência. O que dizer dos partidos políticos no Brasil? Eles têm desempenhado um bom papel. Houve muita crítica em relação ao tema da fidelidade partidária, porque não se teria propriamente um parâmetro do que seria essa fidelidade em relação a que conteúdos programáticos. A legislação viabiliza o surgimento de múltiplos partidos políticos. E aí acaba havendo, principalmente na cabeça do eleitor, uma confusão muito grande.
o eleitor não distingue o partido político. Se diz mesmo que no Brasil não se vota no partido, se vota muito no candidato. O candidato é que é o puxador de votos. O ideal é que tenhamos realmente partidos definidos ideologicamente e com plataformas estabelecidas. Qual é a posição teórica de Vossa Excelência sobre temas do tipo financiamento público de campanha, ou lista aberta, lista fechada, os temas que têm povoado esse contexto de uma reforma política que tarda a acontecer? São alterações que dependem muito da vontade política. E a vontade política não é dos tribunais eleitorais. A vontade política é dos nossos representantes, deputados federais, representantes do povo brasileiro e dos representantes dos estados do Senado da República. Agora, sou favorável, primeiro, a tornar-se o voto facultativo. Em segundo lugar, a ter-se o financiamento estritamente público das campanhas. Hoje o financiamento é misto, Ele é público e ele é privado. E no que ele é privado, sai muito caro à sociedade, porque o altruísmo não vinga, quem financia um candidato, posteriormente, quer ter vantagens no exercício do mandato por esse candidato. Andou bem o direito brasileiro a permitir a reeleição para os cargos do Poder Executivo? Não compunha o nosso sistema a reeleição, muito menos permanecendo o candidato à reeleição na cadeira administrativa. E isso acaba implicando um desequilíbrio na disputa, o que não é bom em termos de Estado Democrático de Direito, em termos de democracia. O tratamento dos candidatos deve ser um tratamento igualitário. Eu espero ainda viver o dia em que teríamos expungido esse instituto, que é o Instituto da Reeleição. Quem sabe até mesmo alterando-se o tempo de mandato no Executivo de 4 para 5 anos. A construção do magnífico prédio em que está lá o Tribunal Superior Eleitoral teve início na segunda gestão de Vossa Excelência. Temos um prédio que é um prédio projetado para a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral de amanhã. Há uma infraestrutura muito complexa para chegar-se ao sucesso numa grande festa cívica, que é as eleições, na escolha dos nossos representantes. E precisamos, no Brasil, pensar grande e despertar esse gigante que continua adormecido. Nivelar por cima. Sem dúvida alguma.